Eu tenho notado nas últimas semanas um certo crescimento de outros candidatos aí, notadamente do Renan Santos. Ele tem subido um bocado aí em pesquisas, principalmente na Atlas Intel, que é a pesquisa que faz levantamento pela internet, que pega um público mais engajado. Na Atlas de hoje, ele não cresceu tanto, ele aparece com 3%, empatado ali com o Ronaldo Caiado, e o Romeu Zema tem 2% no cenário estimulado de primeiro turno. Mas tem outras indicações que mostram que ele está crescendo sim, ainda que principalmente, entre esse eleitorado mais cracudo de política, que acompanha com mais intensidade. Então, você vai ver a vaquinha lá, ele está crescendo. Você vai ver pesquisa do mercado de apostas Polymarket, ele está crescendo lá. Então, eu acho engraçado que isso não se reflita na pesquisa da Quaest, porque já está aparecendo em outras pesquisas. Apareceu na Atlas Intel, apareceu na Real Time Big Data também, que também faz levantamento usando survey de internet. É uma diferença só metodológica? É porque o eleitorado dele não está em casa para responder pesquisa? O que você diria sobre essa questão, Felipe? Boa pergunta. Minha pergunta, André, se a questão metodológica influencia ou não a votação do Renan Santos. Não deveria influenciar, né? Até porque uma pesquisa bem feita tem que captar todo o universo amostral, né? Todo o grupo de eleitores brasileiro, né? A pesquisa eleitoral das mais diversas metodologias deveria captar, né? Se não está captando a mudança, né? O crescimento do Renan, é porque deve ter algum erro realmente na pesquisa em si, né? Se de fato o Renan estiver crescendo mesmo, né? Eu acho que tá. Eu acho que tá pelo seguinte, André. Quando você pega, por exemplo, últimas crises do Brasil, né? INSS, a questão do Banco Master, a questão das organizações criminosas, né? Muita ligação com o político, você vê claramente ali, né, que tem uma ligação muito clara com o poder constituído, né? Com o establishment, né? E não dá para negar, né, que o Lula, por exemplo, no no terceiro mandato, né? Ele é fruto do establishment, né? O bolsonarismo também é fruto do establishment, o Caiado também é fruto do establishment. Todo mundo é. Então, o único candidato que consegue captar, na minha opinião, essa revolta, né, contra os poderes constituídos, contra a situação dada com as instituições, é exatamente o Renan Santos, né? E ele consegue dialogar muito bem com o público jovem, né? Quando você abre as pesquisas, a Quest, a Atlas Intel e outras pesquisas, Datafolha, quando você abre as pesquisas que foram realizadas e você pega por idade, você vê o crescimento do Renan Santos de pessoas de até 20 anos, até 25 anos, é muito grande, é exponencial, né? Então ele dialoga muito bem com essa parcela da população. E além de ele ser contra, né, o establishment, né, se colocar contra, né, o poder constituído, contra as instituições, né, de uma forma clara, né, ele também consegue captar no eleitor, que eu chamo de eleitor ressentido, né? Aquela pessoa, aquele adolescente, né? aquele adulto jovem, né? Que a família teve ganho no governo Lula, né? Teve ganho no governo Dilma, teve ganho nos últimos governos, né? Mas ele, pessoalmente, não teve ganho nenhum. Então, ele não consegue identificar a crise que a família passou, né? E ele é considerado uma pessoa ressentida, no caso, né? Então, ele vê o Renan Santos como aquela pessoa que conseguiria, talvez, na visão dele, dar voz, né, às suas ideias e conseguir capitalizar esse movimento aí das pessoas mais jovens. Eu acho até interessante que o Renan ele tem 42 anos, ele é um millennial mais velho. Assim, eu também sou millennial, só que eu sou mais novo que ele. Mas assim, e parece, né? Obviamente, minha aparência aqui é jovial, mostra isso. Ele tá acabado, pô, ele tá acabado, né? Você tá acabado. Exato. Mas enfim, o que eu sempre penso quando eu vejo isso assim, a nossa geração, pessoas millennials, né? A gente é uma geração que tem uma quebra de expectativa muito grande. Porque, veja, a gente cresceu num período, a gente começou a ter memórias e a ver a economia mais de perto com o Plano Real. Então, a nossa geração ela viu uma melhora constante no padrão de vida desde as nossas primeiras lembranças, assim, de pegar um país um pouco pior, um pouco mais ferrado, o Brasil lá dos anos 90, e ver uma melhora constante. Até um dado momento, até 2015, até a crise econômica que se abateu sobre o Brasil ali no final do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff,
E aí teve a quebra de expectativa. Então a minha geração ela veio num processo de melhora e de repente quando estava entrando no mercado de trabalho, pum, cai tudo, né? Então é um sentimento que eu diria entre os millennials e entre a geração Z, que é a geração posterior à nossa, que está agora entrando no mercado de trabalho, começando a se inserir profissionalmente, eu diria que essa é uma questão muito prevalente por uma questão da trajetória econômica do Brasil. O Brasil não recuperou até hoje, ou está prestes a recuperar, o nível de renda per capita que tinha em 2013. Né? Então é um país que não cresceu, um país que perdeu aí vários e vários anos. Só para terminar sobre essa questão da Quest, a produção me lembrou aqui, ela mostrou sim um crescimento do Renan Santos, porque ele, em termos percentuais, assim, em termos relativos, ele cresceu bastante, porque ele dobrou, né? Ele estava, em relação à última pesquisa, ele cresceu bastante, mas ele ainda está ali no 3%, que é bem menos do que mostram essas outras pesquisas aí, a Atlas e a Real Time Big Data. Mas sim, a Quest também já mostra um certo crescimento dele. Bom, eu acho que